dia do nosso curso de filosofia. Boa tarde para o pessoal entrando aí no Instagram, boa tarde para o pessoal do Face. Hoje a gente vai falar sobre vaidade. Vamos deixar as pessoas entrarem um pouquinho para a gente começar aqui. Maria de Londres, um beijo para você. Edivânia, beijo. Pessoal do Instagram entrando. Ontem a gente teve um dia especial de contação de histórias, falando sobre a importância que é contar histórias, sobre como isso aproxima as pessoas, como isso desenvolve a mente de uma criança, a capacidade, né, das pessoas, a capacidade imagética, né, de eu imaginar. Eu não estou vendo, estou ouvindo, e à medida que eu vou ouvindo, eu vou entrando na história. Eu vou permitindo que a história ela me ajude nos meus afetos, me amplie o repertório e assim por diante. E olha aí, as meninas cantores de Deus, um beijo para vocês. Fiquei vendo a live de vocês, linda, que voz. Então vamos lá, vamos falar sobre vaidade. A vaidade também é um tema que está presente em muitos pensadores, porque está profundamente ligado ao significado do estar no mundo, ao meu significado no mundo. Vaidade vem de coisa vã, coisa vazia, coisa oca, coisa sem sentido. A própria palavra vaidade já é uma explicação do significado depreciativo que tem esse vício, a vaidade como um vício. Mas quando a gente pensa na vaidade, a gente sempre remete àquela passagem bíblica lá do livro do Eclesiastes, que diz assim: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe. Apressa-se a voltar a seu lugar. Em seguida se levanta de novo. O vento vai em direção ao sul, vai em direção ao norte e gira nos mesmos circuitos. Todos os rios se dirigem para o mar e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, eles continuam a correr. Vaidade das vaidades. O que é interessante nessa reflexão aqui do Eclesiastes sobre a vaidade é dizer o seguinte: independente de você, os rios vão correr para o mar. Independente de você, a vida vai continuar sendo ela mesma. Quando a gente estava falando daquele poema do Fernando Pessoa, Tabacaria, eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a par disso tem em mim todos os sonhos do mundo, a gente já refletia um pouco sobre o sentido da humildade, que é o contrário da vaidade. A vaidade faz com que eu queira ser o centro das atenções. A vaidade faz com que eu crie uma máscara para mim mesmo, para que eu possa receber os aplausos o tempo todo das pessoas. A vaidade faz com que eu vá me apequenando. E a vaidade, ela é uma doença da alma. É interessante isso, né? Quem fala sobre isso é um pensador brasileiro muito interessante, que chama Matias Aires, e ele faz uma reflexão sobre a vaidade dos homens, dizendo o seguinte: a vaidade, ela não é apenas uma paixão do corpo, ela é mais do que isso. Ela é uma paixão da alma. Ela é vício do entendimento, não da vontade. A vaidade transforma as ações magnificentes em ações ruins. O que é isso, né? O que é uma ação magnificente? Eu quero fazer uma doação para alguém, e eu vou e faço aquela doação, mas eu divulgo para todo mundo aquilo que eu estou fazendo. Ao contrário daquela visão bíblica de que o que a mão direita faz de bom, a mão esquerda não precisa ficar sabendo disso. Porque você fez o que você tinha que fazer por acreditar nesse momento da doação, da entrega, não porque você quer o aplauso. A vaidade significa que eu quero todos os holofotes para mim. Eu preciso ser o centro de tudo. Por alguma razão estranha, alguma coisa foi acontecendo com o mundo e isso degringolou no que a gente conhece hoje de vaidade. Às vezes,
Diz Fernando Pessoa, às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Agora a gente está pegando coisas que são contrárias à vaidade. Vou dizer de novo isso, Fernando Pessoa. Olha que poema simples e profundo. Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. O resto é a vaidade das vaidades. Veja, a gente acumulou tantas coisas e vai acumulando tantas coisas e quer chamar tanto a atenção das pessoas e quer mostrar o quanto a gente é bom. Nós estamos aqui utilizando redes sociais, né? Que é um mecanismo interessante de nos aproximarmos uns dos outros, mas como as redes sociais também se transformaram num espaço de vaidade. Eu quero me mostrar a pessoa mais poderosa, a pessoa mais feliz, a pessoa que tudo dá certo, a pessoa que tudo quer realizar, consegue realizar. Tem um outro poema do Fernando Pessoa que diz assim: eu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada na vida, os meus amigos são campeões de tudo. Na verdade, minha gente, a gente precisa se identificar com a humanidade das pessoas, não com o sucesso das pessoas. A vaidade ela acaba sendo emburrecedora, porque quando uma pessoa vem até mim e começa a me elogiar, e às vezes me elogiar por coisas que não têm a menor importância nem o menor significado. E às vezes eu percebo isso, que o elogio ele é vão, ó, vaidade, vanitas, vão. E mesmo assim eu fico profundamente deslumbrado porque alguém chegou em mim e começou a me elogiar. E eu não sei nem porquê. De uma hora para outra eu começo a fazer tudo para continuar recebendo os elogios daquela pessoa. Vaidade, o sentido bíblico também da vaidade, está em Lúcifer. Lúcifer, né? O nome de Satanás, que era tão belo como a luz e que se achou mais poderoso de Deus porque ficou encantado com a sua própria beleza. Queria ser só ele, enquanto o conceito, né, dos anjos é que eles estão juntos aos anjos que constroem coletivamente aquilo que eles são. E é por isso que 1/3 dos anjos caem do céu e vão atrás de Lúcifer. Mas Lúcifer, luz, não era feio, só que ele começou a enxergar ele mesmo, como o mito do Narciso. Ele não podia se olhar, ele queria espelho o tempo todo. Eu tenho um amigo que eu brinco muito com ele, deixa eu ver se ele está aqui acompanhando, que quando a gente vai em algum restaurante, ele não pode ficar de frente para o espelho, porque ele não presta atenção em nenhuma conversa mais. Ele fica arrumando o cabelo dele o tempo todo, ele olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Vaidade. A vaidade vai me aprisionando. E é esse conceito do Lúcifer, né? Não estou chamando as pessoas vaidosas de satânicas, mas é esse conceito. Eu só enxergo a mim mesmo. Eu sou incapaz de enxergar o outro, de perceber o outro. A gente já falou sobre a inveja, né? O invevere, que não é olhar para mim mesmo. Aí você fala assim, ué, mas então na inveja a gente tinha que olhar para a gente. Agora na vaidade a gente não pode olhar para a gente. Vaidade e amor próprio são duas coisas completamente diferentes. O falso humilde, o falso modesto, ele é um vaidoso. Por isso ele está dizendo que ele é humilde. Ele não aceita nenhum tipo de elogio, ele não aceita nenhum tipo de afago, ele não aceita nada, porque ele quer se demonstrar uma pessoa humilde. Quando eu quero me demonstrar uma pessoa humilde, já mostra que eu sou vaidoso. Porque humilde, ele não precisa falar o tempo todo, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde. Não, eu não preciso pensar nisso o tempo todo ou falar isso. Eu só preciso ter essa serenidade da minha vida. Esse caminhar corretamente por esse rio que vai ao mar. Por essa construção de vida que continua acontecendo independentemente daquilo que eu sou. Vaidade. Olha que bonito esse poema, essa grande poeta portuguesa, Flor Bela Espanca. Desfaze-te da vaidade, triste de falar. Pensa, completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso sem pensar. Desculpa, isso é da Cecília Meirelles. Desfaze-te da vaidade, triste de falar. Pensa, completamente silencioso,
até a glória de ficar silencioso sem pensar. Por que a gente fala demais? Por vaidade. Por que a gente não faz silêncio? Por vaidade. Porque a gente quer chamar atenção, a gente quer gritar que a minha voz é a voz mais sábia do que as outras vozes. E por isso a gente comete tantos erros, porque o ser humano é racional e a sua fala deveria passar pelo crivo da razão. A palavra tem um poder impressionante, poder de destruir, poder de construir. A palavra é um instrumento poderosíssimo. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai ser engolido pela nossa própria palavra, pela nossa própria vaidade. Mas eu quero ler para vocês o poema da Flor Bela Espanca, que é lindo e que se chama Vaidade. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquele de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho, eu sou nada. Só quando eu reconheço que eu sou nada é que eu consigo ser alguma coisa. Só quando eu percebo que aquilo que eu faço faz parte de um todo. Você imagina um artista que está no meio de um espetáculo e ali há 5, 6, 7 artistas. Cada um deles é uma peça fundamental na engrenagem do belo, do estético, do iluminador que é uma peça de teatro. Agora, se cada artista que está ali tiver uma vaidade exacerbada, cada um vai querer chamar mais atenção do que o outro, não acontece a peça de teatro. Porque não há um espírito de coletividade. A vaidade mata o nós. Esse é um conceito interessante que o Matias Aires nos traz, que também está em Montaigne. A vaidade mata o nós. E na vida, nós somos nós. Um depende do outro. Um jogador de futebol que é muito vaidoso, que a gente chamava, né, de fominha, só ele quer fazer o gol, só ele quer fazer tudo, ele esquece o significado dos outros companheiros seus num time de futebol. E não adianta, não é um só, um bom centroavante, um bom vaga, um bom lateral esquerdo, lateral direito, um bom goleiro que faz um time. O time é um conjunto. O Renato Nalini me lembra aqui, e uma orquestra. Imagine se cada músico quer chamar para si toda a atenção, está tudo focado nele mesmo. A beleza da orquestra está no conjunto que ela realiza. Um não tem que ser mais vaidoso do que o outro. Um não tem que ter inveja do outro. Olha o que é o espetáculo da natureza. Não tem a montanha se achando melhor do que o rio, se achando melhor do que o mar, se achando melhor do que o céu, se achando melhor do que as nuvens, se achando... Não tem o melhor. Cada um executa o seu papel. Mas a vaidade, a gente pensa assim, mas como é que eu deixo de ser vaidoso? Primeiro assim, como é que eu sei se eu sou vaidoso ou não? Vamos pegar esse conceito do eu e do nós. Você o tempo todo se preocupa só com você ou você é capaz de se preocupar com as outras pessoas? Você tem uma vida que Aristóteles chamava de vida carnal, que é uma vida em que você busca os prazeres para você o tempo todo e que você quer o tempo todo ser o centro das atenções, você quer ser o convidado principal da mesa principal o tempo todo, então você está com a sua vaidade desequilibrada. Se você tem essa preocupação com o outro, diz Aristóteles, eu não estou mais na vida carnal, eu estou na vida ética, quando eu consigo me imaginar dentro de um todo, de uma coletividade. Olha o exemplo que a gente deu aqui, desses tempos em que as pessoas iam e enchiam seus carrinhos de papel higiênico e ninguém mais tinha papel higiênico. Eu, é para mim, tudo gira em torno de mim, tudo gira em torno do meu umbigo, sou eu.
Eu olho a minha face e fico deslumbrado pela minha própria face. Eu falo e fico fascinado pela minha fala. Eu me coloco num patamar de superioridade em relação às outras pessoas. Eu estou acima disso. Eu fico mal quando eu vou em algum lugar e o centro das atenções não sou eu. Voltando ao exemplo do artista, no final da peça, as pessoas vão aplaudindo os artistas que se apresentam. E de repente, naquela peça, um artista recebe mais aplauso do que outro artista, porque o papel dele era mais engraçado, porque chamou mais atenção. E aí eu fico mal, porque eu sou artista e eu queria receber mais aplauso do que ele. É a minha vaidade. Schopenhauer vai dizer: que problema essa história da vaidade com a competição. Por que inventaram essa tal de competição? Rousseau vai dizer a mesma coisa. O mal do mundo começou com a competição. Quando de repente tinha uma pessoa ali dançando a dança dele, feliz com a dança dele, uma outra pessoa dançando no outro lado e feliz com a sua dança. Aí chega um infeliz, diz ele, olha para esse que está dançando e fala assim: nossa, como aquele outro dança bonito. Aí eu me acabo, eu me pequeno. Eu quero matar o outro que dança mais bonito do que eu. Ele nem disse que eu não danço bonito, mas ele elogiou o outro. E por elogiar o outro eu me senti menor com isso. Vaidade. Tudo é passageiro. Eu não mando no mundo, eu não mando na vida. A gente imaginaria que estaria vivendo o momento em que nós estamos vivendo, trancados em casa, sem poder usufruir das coisas que nós construímos, que nós plantamos, sem ir onde a gente gostaria de ir? A gente imaginaria o mundo fechando fronteiras, a gente imaginaria as principais cidades do mundo absolutamente isoladas? Não. E ninguém de nós tem poder para reverter isso. Nem o cara que chega a presidir um país, né? Os países mais ricos do mundo, ninguém sabe o que fazer, a não ser pedir para as pessoas para que elas respeitem a vida, para que elas protejam a vida delas e a vida das outras pessoas. Mas é a vaidade. A vaidade que faz com que eu tenha uma teimosia psíquica, com que mesmo estando errado eu insista no meu erro, eu minta para justificar o meu erro, porque eu já disse isso. Como é que eu, vaidoso, vou voltar atrás naquilo que eu disse? Vaidade. O tema de amanhã vai ser o perdão, né? Sugerido por vocês. O perdão é o contrário disso. A capacidade de perdoar. O vaidoso, ele jamais vai pedir perdão para uma outra pessoa daquilo que ele fez, porque ele não erra. O vaidoso não reconhece os seus erros. E é muito triste alguém não reconhecer os próprios erros, porque nós erramos. Oswald de Andrade dizia: eu quero a contribuição milionária de todos os erros, porque os erros me humanizam. Os erros farão com que eu respeite mais as outras pessoas, porque elas também erram. Vaidade, vã. Aí a gente fala, volta aqui ao Fernando Pessoa, né? Na simplicidade. Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Quem eu sou? Eu não sou ninguém. Eu sou um pedacinho do universo imenso de bilhões de pessoas. Eu vivo um tempo da história. Tantos outros viveram outros tempos e nem estão mais aqui. Por que eu complico a minha vida então? O vaidoso é uma pessoa profundamente complicada. Porque ele não consegue estar num lugar em que ele não seja a conversa principal daquele lugar. Ele é incapaz de ter a generosidade de permitir que o outro brilhe também, tanto quanto ele, ou brilhe mais do que ele naquele momento. E a gente encontra pessoas vaidosas em todos os círculos, né? Nos religiosos você encontra pessoas vaidosas, nos políticos, nos juízes, nos promotores, nos médicos. Eu estou errado, mas agora eu não posso admitir que eu estou errado. Como é que eu vou admitir que eu estou errado? Eu vou contar uma outra história para isso. Um professor vaidoso, ele se distancia dos seus alunos, porque ele fica olhando a sua própria face, e a sua própria face basta para ele. Narciso, eu vou acabar engolindo pelo prazer que eu tenho de olhar para mim mesmo, pelo vício que eu tenho de olhar para mim mesmo. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Montaigne, quando fala do problema da competição, ele fala também das vaidades universais e das vaidades particulares.
Às vezes a gente tem uma vaidade que parece universal. Então, por exemplo, eu sou americano. E aí eu tenho a vaidade de ser americano. A vaidade é uma manifestação do orgulho, né? E aí com isso eu coloco as outras pessoas que não são americanas abaixo de mim. Então, em princípio, a vaidade universal ela me une com algum grupo de pessoas que pensam como eu penso. Os machistas, eles têm um tipo de vaidade. Então, todos os homens, nós machistas, nos achamos superiores às mulheres. Que já é uma vaidade ruim também. São pessoas que se unem num pensamento errático. Todas as vezes que uma pessoa ou um grupo de pessoas se coloca numa posição de superioridade às outras pessoas, essas pessoas erram. A gente está errado. E a vaidade particular, que não é universal, sou eu gostando muito de alguma coisa em mim mesmo. Eu que acho que eu tenho a voz mais linda do mundo, eu acho que tenho a sobrancelha mais bonita, eu que acho que falo melhor, eu que acho que caminho melhor, eu que acho que danço melhor, e aí eu não vejo mais nada, porque é como se fosse tudo desnecessário perto da grandeza que sou eu. E aí eu vou pisando nas pessoas. Como é triste a gente ver gente pisando em gente. Gente se sentindo superior às outras pessoas. Nós já falamos sobre isso aqui, dando aquele exemplo, sabe com quem você está falando? Isso é um outro exemplo de vaidade. O que significa essa frase, sabe com quem você está falando? Olha a tristeza dessa frase. Nós os identificamos na nossa humanidade. A gente se encontra na nossa humanidade. A gente se completa na nossa humanidade. É humano olhando para o humano, é humano recebendo o olhar do humano, é humano caminhando de mãos dadas, é humano percebendo as fragilidades que tem a natureza humana, a raça humana. Nós somos frágeis. E se a gente tiver essa vaidade, as nossas ações serão emborrecidas. Um governante tomado pela vaidade, ele se acha governante para sempre. Ele não tem a consciência da efemeridade do poder. O poder passa, é efêmero. Você pode ser presidente da República, daqui a pouco você não é mais. Você pode ser governador, você não é mais. Você pode ser presidente do Supremo, você não é mais. Você pode presidir uma grande organização, depois você não está presidindo mais aquela grande organização. Você pode ser o número 1 de tênis no mundo, depois você não é mais. Mas o legal é nós ocuparmos os espaços com a mesma humildade de antes de chegarmos a esses espaços. Eu posso estar governando um grande país, mas eu sou a mesma pessoa que antes estava numa sala de aula dando aula. É a mesma pessoa, só com um cargo diferente, com uma ocupação diferente. Eu posso ser um diretor de escola, eu que sempre fui professor, agora eu sou diretor de uma escola e eu tenho que ter a mesma humildade que eu tinha antes de ser o diretor, aliás, mais ainda, para dar o exemplo disso. Mesmo quando eu recebo os louros que eu recebo, isso é justo, né? Alguém que construiu uma obra bonita e que recebe, né, o reconhecimento por aquilo, não tem que ter vergonha do reconhecimento daquilo que fez, mas não vive em função disso. Esse é o problema do vaidoso. Eu vivo em função do aplauso. Você pode receber o aplauso, mas você vive em função de algo muito maior. Você tem uma profundidade na vida. Vamos lembrar o que eu falei no começo, a origem da palavra. Vaidade, vã, oco. Oco, por quê? Porque você recebeu um aplauso, é oco, acabou o aplauso. Agora, aquilo que você fez de bom ficou. As pessoas que você ajudou estão ali e elas continuam a viver. Nessa crise a gente vê alguns empresários surpreendendo, dizendo: eu vou dar um jeito de não demitir ninguém, eu vou dar um jeito de fazer isso, eu vou dar um jeito de ajudar o meu país, eu vou dar um jeito de ajudar as pessoas, eu tenho uma preocupação com o outro. Bem, se a pessoa faz isso só para aparecer, é vaidade. E ela vai ficar frustrada porque ela vai aparecer, mas não vai aparecer tanto quanto ela gostaria de ter aparecido. Mas se ela faz isso com uma consciência de que ela pode melhorar o mundo, aquilo que ela está fazendo tem um significado. A vida não é vã, não é oca, ela tem um sentido, ela tem um significado. Deixa eu ver aqui, eu estava vendo algumas perguntas. A Luciene diz assim: o vaidoso ele faz tudo para si mesmo. É isso aí, Luciene. E ao fazer tudo por si mesmo, ele sofre com isso, porque nós somos animais sociais.
a Isaquili vaidade, será falta de uma outra motivação para se sentir especial? É não olhar para mim mesmo, é não reconhecer as minhas qualidades, é não ter a lucidez necessária para o existir, é não ter a compreensão das finitudes. Quando a gente pensa na finitude, a gente valoriza mais os instantes, cada instante vira precioso para a gente. E eu volto porque é lindo, é tão simples isso do Fernando Pessoa. Ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Eu não preciso de um pedestal para dizer valeu a pena ter nascido. Basta ouvir o vento passar. A Silvana diz assim, estou assistindo agora, que bom ver suas reflexões. Silvana, a Josenilde também, Vera Luz, é fácil de cair na vaidade. Fabrício Correia, um abraço carinhoso para você também. Helena Vale, cada vez mais as pessoas só enxergam a elas mesmas, né? Um outro conceito do que o Papa vem falando, que é a invisibilidade, né? Como eu só estou olhando para mim mesmo, como eu só estou preocupado com esse espelho, eu estou o tempo todo olhando para aquele espelho, eu não vejo ao meu redor. A Simone diz assim, a vaidade seria uma baixa autoestima pessoal no fim das contas? Pode ser. Pode ser que eu estou tão fragilizado por mim mesmo, o fato de eu não me reconhecer, eu fico me autoelogiando o tempo todo para que eu acredite que eu possa valer alguma coisa. Mas não é isso que vai resolver. Não é isso. Não é essa soberba, não é pisar em alguém. Eu preciso tomar cuidado, né? É fácil a gente reconhecer a vaidade nas outras pessoas, mas a gente não consegue reconhecer a vaidade na gente mesmo. A Cris, minha amada Cris de Nova York, narcisismo, ele era belo. Todo ser humano é belo, mas a nossa beleza ela é completada pela beleza do outro. Eu só reconheço a minha beleza quando eu permito que o outro seja o meu espelho e que eu seja o espelho do outro. E assim a gente vai vivendo, um ajudando o outro. Agora, quando eu estou olhando, né, para aquele rio, para ficar olhando só para mim mesmo, eu estou tão encantado comigo mesmo que eu vou me afogar em mim mesmo. Eu vou me afogando na minha vaidade. Como é que você trata as pessoas no seu cotidiano? O exercício da não vaidade é um exercício do nosso cotidiano. É o dia a dia, né? Como é que eu trato as pessoas que estão ali comigo em casa, as pessoas que trabalham para mim, que trabalham comigo? Como é que eu faço isso na minha vida? Como é que é o meu cotidiano para que eu consiga perceber se a vaidade está me afogando ou não? Quero pegar um outro poema aqui para vocês, que diz assim, do Mário Quintana. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão em minhas margens cantarão as horas. Me reclamarei de estrelas com o manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão a mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir para o mar. As imagens perdendo no caminho, deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poder parar. A gente não pode parar. A nossa vida é um devir, é um existir contínuo, em que todos os dias a gente deve realizar o bom embate de matar algumas coisas ruins dentro da gente mesmo para que outras coisas possam nascer. A vaidade é um vício que a gente deve tentar matar. É um exercício constante, constante. E talvez o caminho mais forte para matar esse vício da vaidade, esse pecado da vaidade, esse vanitas, seja cultivar o que é contrário da vaidade. A humildade, a simplicidade, o olhar o outro, o perceber que você faz parte de uma mesma humanidade do que seus outros irmãos, de que ninguém é superior ou inferior. Eu não tenho que olhar para mim como alguém inferior a outras pessoas por nenhuma razão.
nem pelo lugar em que eu nasci, nem pela cor da minha pele, nem pelo meu cabelo, nem pelo meu jeito. Eu não sou inferior a ninguém e eu não sou superior a ninguém. Nós somos frutos da mesma árvore, nós somos feitos do mesmo barro, do mesmo sopro vital, da mesma capacidade de amar, da mesma capacidade de chorar, da mesma capacidade de reinvenção, da mesma capacidade de mudança de estação. As estações, elas não mudam só externamente, elas mudam dentro da gente. Até isso eu tenho que compreender. Quem eu sou. Não cultive coisas vãs, cultive coisas mais profundas. É isso aí, minha gente. Amanhã a gente volta aqui 6 horas falando sobre perdão. É isso? Então, já começa perdoando alguma pessoa que você tem alguma coisa contra ela. Mas amanhã a gente fala sobre o perdão. Um beijo para todos vocês. Até amanhã.